Quero saudar cada irmão, cada irmã, você que nos encontrou aí pela internet, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amado irmão, amada irmã, eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Abacuque. Abacuque, Antigo Testamento, finalzinho aí do Antigo Testamento. Amém? Nós vamos aí discorrer um pouquinho do livro, para depois então nós lermos o texto sobre o qual nós vamos refletir essa noite. Abacuque, o livro de Abacuque, é um diálogo entre o profeta e Deus. E nesse diálogo, nós podemos aprender muito a respeito do nosso relacionamento com Deus. Nos ensina coisas importantes, fundamentos importantes. Nos ensina, por exemplo, que ter fé não significa jamais ter dúvidas. Há muitas vezes em nós inquietações, porque nós não conseguimos entender quais são os propósitos de Deus em um determinado momento da nossa vida. Isso era o que estava acontecendo com Abacuque. Depois, se você lê aí os capítulos, é um livro curto, são apenas 3 capítulos. Você vai perceber que havia uma inquietação em Abacuque. Havia uma falta de entendimento do que estava acontecendo. Ele diz aí no capítulo 1, no versículo 2, ele diz: Senhor, até quando eu clamarei a Ti e o Senhor não vai me responder? Até quando, Senhor, eu vou colocar diante de Ti as questões que eu estou vivendo, que eu estou percebendo, e o Senhor não vai me escutar? Até quando, Senhor, haverá impunidade, haverá corrupção, haverá contendas, violência, decadência? E até quando eu estarei diante de Ti, me colocando diante de Ti, clamando a Ti, e o Senhor vai permanecer mudo? Até quando, Senhor? E no versículo 5 do capítulo 1, ou a partir do versículo 5 do capítulo 1, você pode olhar aí na sua Bíblia, Deus responde a Abacuque. Porém, a resposta de Deus não era aquilo que o profeta queria ouvir. E quantas vezes isso acontece conosco? Não ouvimos de Deus aquilo que desejamos ouvir. O que Deus diz para o profeta em resposta ao seu clamor, em resposta à sua súplica, é que ele vai sim tomar uma providência. E qual será essa providência? Ele vai levantar uma nação violenta e perversa, a Babilônia, para corrigir o seu povo, para corrigir Judá, porque era em Judá, era o povo de Deus que estava cometendo toda essa violência, toda essa corrupção, era no meio do povo de Deus que isso estava acontecendo. E Deus diz: olha, eu vou levantar um povo ainda mais perverso, ainda mais injusto, ainda mais cruel, para corrigir o meu povo. E aí no versículo 12, Abacuque faz a réplica. Abacuque está inconformado. Ele não consegue compreender como que um Deus poderoso, um Deus de amor, um Deus que zela pelos seus, como que Deus irá fazer isso? Nós já ouvimos aqui essa palavra nessa noite, que o Marcelo falou. Abacuque estava assim frustrado. Ele discordava de Deus. Ele pergunta para Deus, está aí no texto: como, Senhor? Como que o Senhor vai executar juízo sobre o seu povo usando uma nação perversa que vai devorar o seu povo? O seu povo que é mais justo do que ela. Está aí no versículo 13 do capítulo 1. Abacuque era profeta em Judá, no Reino do Sul. É importante nós lembrarmos disso. Então, certamente o que ele esperava ouvir de Deus era: olha, Abacuque,
Eu estou vendo o pecado do meu povo, eu estou vendo o que o meu povo está fazendo, eu estou descontente. Então vá até o meu povo e diga-lhes que eu mandei dizer isso, aquilo. Certamente era isso que Abacuque esperava. Uma palavra de Deus sobre o povo, para a correção do povo. Mas Deus disse, não, eu vou levantar um povo ainda mais cruel. Esse será o meu juízo sobre o meu povo. O juízo de Deus começa no meio do seu povo. O juízo de Deus começa a partir do seu povo. E aí no capítulo 2, no versículo 1, Abacuque diz que vai ficar em prontidão. Ele diz que ele vai esperar pelo que Deus vai lhe responder diante da sua queixa. Abacuque está se queixando a Deus. Ele está dizendo para Deus que aquela resposta que Deus lhe deu não estava satisfazendo os seus anseios. Não era aquilo que ele esperava. E aí nós podemos aprender com Abacuque que não há problemas em nós colocarmos diante do Senhor as nossas queixas. Que não há problemas em nós dizermos para o Senhor que nós achamos que aquela situação que nós estamos vivendo não é justa, que nós não merecemos aquilo, ou que nós não estamos entendendo o porquê daquilo. Não há problema em nós estarmos diante do Senhor e abrirmos nossos corações para Ele. A grande questão está ligada às intenções, às motivações do nosso coração. Deus não vai ficar com raiva, Deus não vai ficar chateado comigo, com você, se nós formos diante dEle e dizermos francamente para Ele aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que está nos incomodando, aquilo que está nos entristecendo. Não vai. Deus ama a todos, mas Deus não gosta de hipocrisia. Hipocrisia Deus não suporta. Deus gosta de gente que é leal. Essa semana, em um atendimento em gabinete, ainda conversava com uma pessoa a respeito disso. Deus espera de nós lealdade. Deus gosta de gente que é leal, Deus gosta de gente que é verdadeira, Deus gosta de gente que é íntegro. Lembram-se, vocês se lembram da fala de Deus a respeito de Jó? Deus gosta de gente que é íntegra, que é o que é em qualquer lugar, diante de qualquer situação. Deus gosta de gente que é leal, leal a Ele, leal aos outros e leal a si mesmo. Deus responde para Abacuque mais uma vez, diante dessa sua inquietação, diante dessa sua falta de compreensão. Mais uma vez Deus responde no capítulo 2, aí, a partir do versículo 6. E Deus diz para Abacuque que Judá também é uma nação perversa. Deus diz para Abacuque que o seu povo também é um povo perverso. Mas ele diz para Abacuque que a Babilônia também será punida. A Babilônia também receberá o castigo pelas suas ações. E aqui nós temos uma outra lição que nós aprendemos. O juízo de Deus não se estabelece a partir do uso que uma nação ou que um povo faz do seu nome. Não é porque um povo é conhecido como povo de Deus, não é porque uma igreja é conhecida como uma igreja que proclama a palavra de Deus, não é por isso que não haverá juízo de Deus sobre aquele lugar, sobre aquele povo. Porque não é ser chamado de povo de Deus que determina que realmente se seja povo de Deus. Tanto o povo de Judá quanto os pagãos da Babilônia foram alvos da justiça do Senhor. A questão não é usar o nome de Deus. A grande questão é andar segundo a vontade de Deus. A grande questão é andar de acordo com os princípios de Deus. Não é o uso que se faz do seu nome, do nome de Deus, que define o seu povo. O que define é se esse povo anda ou não nos seus caminhos. Lembra? Lealdade, verdade, integridade. Isso agrada o coração de Deus.
Agora então nós vamos ler o texto que nós vamos meditar nessa noite. Capítulo 3 de Abacuque. Mesmo assentados, mas com toda a reverência, a palavra do Senhor. Diz assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz. Raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a tua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas ao resplandecer a luz das suas flechas sibilantes ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre e as ocultas. Marchas com teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de corda. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que nos alcançou e te pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus Cristo ela encontre em nossos corações terra fértil, onde ela possa frutificar e que toda honra, louvor e glória sejam somente a Ti. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amados, aqui no capítulo 3, a fala de Abacuque muda completamente. Não há mais queixa, não há mais discordância, não há mais dúvidas, há apenas a plena compreensão de quem é Deus. Vamos imaginar a situação de Abacuque, vamos analisar a situação de Abacuque. Se ele olhasse para o futuro, o que ele via? Ele via uma nação que seria destruída e que seria exilada. Quando ele olhava para o presente, ele via injustiça, corrupção, desordem, violência. Se ele olhasse para dentro de si só havia temor.
Mas Abacuque decide não olhar para nenhum desses espaços, ou para não levar em conta nenhum dos seus sentimentos. Abacuque decide olhar para Deus. E pela fé ele entende que Deus é o Senhor da história. Abacuque então faz esse hino, esse verdadeiro salmo que nós acabamos de ler, onde ele revela a grandeza de Deus e a confiança que ele tem no Senhor. Para onde você tem olhado diante das dificuldades da vida? Para onde você tem olhado diante das frustrações, diante das negativas, diante daquilo que você não tem entendido, daquilo que você não tem compreendido no cenário da sua existência? Para onde você tem olhado? Nós aprendemos também que a fé produz a confiança de que a vitória final virá, apesar de. Quando? De que forma? Eu não sei, mas eu sei que virá, porque eu sei quem é o meu Deus. Então eu sei que a vitória final virá. Abacuque narra, nos versículos que nós lemos, todas as adversidades que ele e o povo de Judá irão enfrentar a partir do domínio da Babilônia. Ele narra todas as consequências, todo o cenário que seria formado a partir do instante que a Babilônia invadisse Judá. Ele fala do seu medo diante do destino que os espera. No versículo 16 do texto do capítulo 3, ele diz que o seu íntimo estremeceu diante daquilo que Deus faria. Ele diz que as suas pernas vacilaram. Amados, alguma vez na sua vida você já sentiu tanto medo a ponto das suas pernas começarem a tremer? Foi o que aconteceu com Abacuque. As pernas tremiam, ele tinha medo do que viria. Mas ele confiava no Senhor. Ele sabia que aquele tempo de desolação iria passar. E quando passasse, a vitória viria. Por isso, e só por isso, ele consegue dizer que em silêncio ele iria esperar. Amados, como é difícil esperar em silêncio. Como é difícil. Como é difícil nos aquietarmos na presença do Senhor. Como é difícil não sairmos esbravejando e dizendo tudo que queremos, tudo que sentimos, tudo que está nos revoltando, tudo que está nos indignando. Como é difícil esse silêncio diante do Senhor. Apesar de saber o que viria, Abacuque se tranquiliza e espera. Em algumas versões, em algumas traduções, vem exatamente essa palavra. Com tranquilidade eu esperarei. Isso só é possível porque Abacuque toma consciência de que Deus é sim o Senhor da história de Judá, de que Deus é sim o Senhor da história da sua vida, que tudo dependia da ação divina. Então ele se coloca em total dependência de Deus. Não há mais o que ser feito. Amados, há um momento na nossa vida, há um momento da nossa história em que nós temos que entender que não há mais o que ser feito. Que tudo que nós podíamos fazer já foi feito, tudo que podíamos dizer já foi dito. Então é realmente entregar e descansar no Senhor. E permitir que o Senhor faça o que Ele tem que fazer. Da maneira que Ele quiser fazer, no tempo que Ele quiser fazer. Isso foi resultado da convicção que Abacuque tinha de que Deus estava no controle de todas as coisas, e essa tem que ser a minha e a sua convicção. Apesar da doença,
Apesar das mortes, apesar da tristeza, apesar da dor, apesar das frustrações, Deus continua no controle de todas as coisas, Ele continua sendo o Senhor da nossa história. Independente do que aconteça, isso não se trata de resignar-se aos fatos. Nós, enquanto cristãos, muitas vezes somos acusados de estarmos nos resignando aos fatos, de aceitarmos uma fatalidade. Não é isso, é se submeter à vontade de Deus. E nós só fazemos isso quando nós compreendemos, quando nós recebemos do alto a revelação de quem é Deus. Mas é difícil se submeter. É difícil se resignar. Principalmente em tempos de pregações sobre o triunfalismo, dentro e fora da igreja. O que se prega é o triunfalismo. E o triunfalismo da fé cristã não é bíblico. Não é bíblico. Triunfalismo de fé cristã é coisa de conto de fada. E foram felizes para sempre. Leiam a Bíblia. Leiam a história dos personagens bíblicos. Vê se alguma dessas histórias termina assim e foram felizes para sempre. Não, amados. Verdadeiros cristãos são mártires. Verdadeiros cristãos pagam com a vida o servir a Deus, buscar a justiça, fazer a vontade do Senhor. Muitas vezes paga com a sua reputação, como no caso de Oséias. Pagou com a sua reputação para servir a Deus. Eu ouvi uma fala de um pastor, eu anotei aqui, eu trouxe para a gente, porque essa fala é muito significativa, uma frase. Ele diz assim: não há vida mansa na antessala da eternidade. Não há vida mansa na antessala da eternidade. Se há a eternidade que nós almejamos, se há a eternidade ao lado do Pai que nós almejamos, saiba, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Eu te garanto, vale a pena. Mas não é fácil. Nós vivemos numa sociedade onde há uma busca desenfreada pela felicidade. Então, sofrer por algo não faz parte da realidade que a sociedade nos impõe. A sociedade nos impõe que o prazer como a forma máxima de vida é a filosofia conhecida como o hedonismo. Essa filosofia que permeia a sociedade. Eu vivo para ser feliz. Tudo tem que acontecer para minha satisfação. Prazer aqui enquanto a minha satisfação. Aquilo que me satisfaz, que pode ir desde de uma refeição que eu possa fazer e que me traga essa satisfação, até grandes conquistas. Tudo acontece para que eu seja satisfeito. É o egocentrismo. Tudo gira ao meu redor. Mas Abacuque nos ensina por meio da sua compreensão correta da fé, porque Abacuque nos traz aqui uma compreensão correta de fé, que nós podemos sim descansar na vontade do Senhor, porque não é o prazer, a felicidade que essa sociedade prega, que deve ser a razão máxima da minha existência. A razão da minha existência é Deus. Deus é a razão da minha existência. Foi lido aqui no início. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, são todas as pessoas, é toda a humanidade. Podemos descansar na vontade de Deus, ainda que a vontade dele seja diferente da nossa. E outra coisa que nós temos que aprender, amados, que nós não devemos buscar no outro, e nós não devemos buscar nas conquistas materiais, nós não devemos buscar nos cargos que ocupamos ou no sucesso adquirido a nossa completude. Só Deus pode nos completar, só Deus pode preencher o vazio existencial das nossas almas. Só Deus. Abacuque descansa no Senhor, porque ele sabe quem fará justiça.
ele sabe que é Deus quem fará justiça. E aí eu vou ser redundante. Eu não estou errando no português não, tá? Eu vou ser redundante. Ele descansa porque ele sabe que a justiça de Deus é justa. Porque nós temos visto, amados, muitas coisas que até são chamadas de justiça, mas que não são justiça. E nós temos que aprender também a não buscar a justiça com as nossas próprias mãos. Entregue ao Senhor as suas causas. Entregue ao Senhor. Lá em Lucas, capítulo 6, versículo 27, versículo 28, diz assim: mas a vós que isto ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, e orai por aqueles que te caluniam. Isso é o que agrada ao Senhor. Deixa que o Senhor faça justiça por você. E aí nos versículos 17 ao versículo 19, vem esse verdadeiro hino, esse verdadeiro poema. Quando Abacuque diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro do Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Abacuque está falando aqui nesses versículos do fim da economia. Ele está dizendo que todos os meios de provisão e de subsistência irão acabar. Talvez nós possamos dizer hoje, ainda que a comida das prateleiras nos supermercados acabem. Vocês se lembram quando, no começo da pandemia, as pessoas corriam para o supermercado e por algum motivo compravam pacotes e pacotes de papel higiênico. Medo de que as coisas acabassem. Queriam se fazer uma provisão, queriam guardar as coisas com medo que as coisas acabassem. Com medo de passar necessidade. Então, o que Abacuque está dizendo para nós e que nós temos que perguntar se nós também temos coragem de dizer, olha, ainda que se acabe toda a comida na prateleira dos supermercados, ainda que as plantações sejam inundadas, que tudo se perca, ainda que os animais todos morram, ainda que os meus planos se frustrem, ainda que eu perca o meu emprego, ainda que eu perca as minhas posses, ainda que os meus amigos, ainda que os meus familiares morram, ainda que eu seja rejeitado, ainda que eu seja injustiçado, ainda que eu seja humilhado, ainda que eu enfrente críticas, ainda que eu seja caluniado, ainda que haja muito choro, ainda que haja muita dor, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Será que nós somos capazes de dizer isso? Será que nós somos capazes de dizer isso com sinceridade? Porque se não for com sinceridade, não diga. Não diga. Nós não podemos ser, como aqueles papagaios de pirata que saem repetindo tudo que ouvem. Isso tem que ser algo que vem do nosso coração. Lembra o que agrada a Deus? Lealdade, verdade, integridade. Assim tem que ser a nossa vida diante do Senhor. Abacuque disse, olha, apesar de tudo isso, apesar de toda essa frustração, de toda essa desordem, de todo esse caos, ainda assim eu me alegro no Senhor, ainda assim eu vou exultar no meu Deus, porque Ele é o Deus da minha salvação. Porque eu não me alegro com aquilo que Deus pode me dar, eu me alegro com a presença de Deus. Então, mesmo que eu não tenha essas coisas, ainda assim a minha alegria estará presente. Porque a minha alegria independe das circunstâncias, independe das bênçãos, ela depende apenas do abençoador. Em Deus está a resposta para todos os nossos conflitos, em Deus nós encontramos toda a provisão que nós necessitamos para a nossa existência. Por quê? Está aí no versículo 19. Porque Ele é a minha fortaleza. É nele que nos refugiamos diante das nossas dores, diante dos nossos medos, diante das nossas incompreensões.
Deus é a nossa esperança. É Ele quem nos sustenta. É Ele que nos faz andar com segurança, como a corça, em terrenos acidentados e sem vacilar. É Ele que nos faz andar altaneiramente, de cabeça erguida, não porque somos orgulhosos, mas porque temos uma coragem que vem dEle. É Ele quem nos faz ir além de nós mesmos. É Ele quem nos faz abrir mão dos nossos próprios projetos a favor dos dele. Ele é o nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, nem sempre as coisas saem como a gente deseja. Nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente planejou, mas ainda assim, nós não podemos perder a alegria. Nós não podemos nos tornar seres amargurados, porque é no Senhor que nós nos regozijamos. Nem sempre Deus corresponde às nossas expectativas, nem sempre a resposta que Deus nos dá é a que nós queremos ouvir, porque Deus tem os seus métodos, Deus tem as suas estratégias, Deus tem o seu tempo. E Deus não é obrigado a satisfazer os nossos anseios. Deus não é, Ele é um Deus pessoal, mas Ele não é o meu Deus que me obedece, sobre quem eu tenho domínio. Ele é o meu Deus enquanto meu Senhor, enquanto meu soberano, enquanto quem dirige a minha vida. E às vezes Deus vai usar pessoas que nós nem imaginamos para fazer algo nas nossas vidas. Às vezes Deus vai usar situações que nós nunca imaginamos vivenciar para transformar as nossas vidas. Nós temos que estar atentos aos sinais de Deus. Não é possível enquadrar Deus ao nosso mundinho, a nossa forma de ver a vida, a nossa forma de enxergar as coisas. Deus está além de tudo isso, Deus vai além de tudo isso, no seu tempo, do seu jeito e de acordo com a sua soberania, de acordo com a sua vontade, que é sempre boa, sempre perfeita e sempre agradável. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Se colocar na presença desse Deus que está aqui conosco, está aí com você, na sua casa, onde você estiver nos acompanhando. Eu quero que você tenha a coragem de fazer algumas perguntas para você e que suas respostas sejam sem hipocrisia, sejam respostas leais. O que faz você adorar a Deus? Você adora a Deus porque Ele responde o que você quer? Você adora a Deus porque Ele diz sempre sim para você? Você é daqueles que quando ouve um não, já se rebela? Você adora a Deus só quando tudo lhe vai bem? Quando as coisas acontecem do seu jeito? Ou você adora a Deus mesmo quando o que Ele faz nos confunde? Você adora a Deus mesmo que a figueira não produza? Mesmo que não haja fruto na oliveira? Mesmo que a sua despensa esteja vazia? Mesmo que aquela oração que você faz há tanto tempo ainda não tenha sido atendida, ainda assim você continua adorando ao Senhor? Adorando com lealdade, adorando com verdade, adorando com integridade? Pelo que Deus é, não por conta das circunstâncias que te cercam. O maior presente que nós podemos receber de Deus não é aquilo que Ele pode nos dar, é o próprio Deus. Nas nossas limitações humanas, nós não podemos, ou muitas vezes nós não conseguimos entender muitas coisas. Mas mesmo sem entender, nós precisamos continuar caminhando e confiando no amor e no cuidado de Deus sobre nós. Eu quero te fazer um desafio. Eu quero te convidar ou te desafiar a fazer um propósito de fidelidade e de tranquilidade com o Senhor.
Eu quero te desafiar a entregar ao Senhor o seu ainda que. Ainda que lá no seu trabalho a situação não esteja boa. Ainda que lá na sua casa a situação não esteja boa. Ainda que o seu casamento não esteja sendo aquele com o qual você sonhou. Ainda que você tenha problemas de saúde. Ainda que os seus relacionamentos estejam conturbados. Ainda que aquela oração que você fez com tanta fé não tenha sido atendida, ainda que você vai se comprometer com o Senhor a continuar sendo fiel e a continuar tendo tranquilidade na presença dEle, a continuar tendo alegria, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas e que a vitória final virá. Enquanto você ouve essa canção, eu te convido a entregar ao Senhor o seu ainda que e fazer com Ele esse propósito de fidelidade e de tranquilidade. Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Senhor, ainda que a resposta final não tenha chegado, nós estamos firmados em Ti, Senhor. Nossos olhos estão firmados na cruz e nada, Senhor, poderá nos separar do Teu amor. Colocamos em Tuas mãos, Senhor, todos os nossos ainda que. Ainda que nossos sonhos tenham sido frustrados, Senhor, ainda que os nossos planos não tenham se concretizado, como cantamos, Senhor, ainda que tenhamos sido traídos, Senhor, ainda que tenhamos sido abandonados, ainda que tenhamos sido humilhados, ó Deus, ainda que tenham levantado calúnias ao nosso respeito, Deus, ainda que tenham nos amaldiçoado, ainda, Deus, que toda provisão material nos falte, ainda assim, Senhor, nós nos alegraremos em Ti, o Deus da nossa salvação. Colocamos em Suas mãos, Senhor, todos os nossos ainda que. E rogamos que a nossa declaração de fé continue sendo
Todavia eu me alegro no Senhor. Eu exulto no Deus da minha salvação.